Fala rapaziada ligada no Coringão. O Timão venceu o Inter na Neoquímica Arena por 4-2. E ainda foi pouco, o Corinthians ainda marcou mais 2 gols que foram anulados. O time jogou muita bola, Yuri deu show, abriu o placar com um golaço e meteu um hat-trick. E no fim do jogo, o Coronado ainda meteu um golaço cavando por cima do goleiro. E eles falaram após o jogo sobre esse show do Timão. Se liga no que eles disseram após o jogo, mas antes de tudo, se você é Timão, já se inscreve e deixa o like. O raio da vida. O Galvão tá falando... Sabe o que é o primeiro jogador do campeonato a fazer 3 gols num jogo só? O Galvão tá falando assim, ó, pra você levar e guardar pro resto da vida, porque é o primeiro hat-trick do Campeonato Brasileiro. Sim, sim. Muito feliz, cara. Desde 2022 sem marcar um hat-trick, eu gosto muito disso. É uma marca muito importante. Atingindo marcas com essa idade é uma coisa que pra mim é Deus me honrando demais, Deus me usando. E eu estou muito feliz, cara. Agradecer as torcidas, agradecer a entrega do time hoje. A gente merece demais e essa vitória vai ser muito importante para o nosso restante do campeonato. Queria que você falasse desse trabalho do Dorival. É o início ainda, mas hoje mostrou um poder de reação. Não, a gente está muito bem. O professor tem bastante ideia ainda para implementar para nós, para acrescentar, né, nas nossas variações, e tem nos ajudado bastante, que nos ajude ainda mais a estar mais perto de conquistar grandes títulos aqui pela essa camisa. A gente sabe da grandeza dele, da experiência que ele teve agora na seleção, então é um cara de muito respeito. Agora, como é que é ter 3 gols narrados pelo Galvão? Pô, cara, é uma honra, Galvão. Feliz em ter você de volta aí. Pra mim é uma grande honra poder mostrar para meus filhos depois o Galvão narrando os meus gols. Mas é uma honra absurda, só agradecer a Deus e essa torcida que merece demais. Feliz em poder estar fazendo mais um hat-trick aqui. O Abduc sofreu o pênalti, hoje o batedor era o Memphis. Falei que a decisão era dele, ele me deixou bater o pênalti para eu alcançar essa marca de hat-trick. Então, pô, muito feliz, cara, muito feliz, e só agradecer essa torcida. Pô, fiquei alguns jogos sem marcar gol, mas aí voltou. O Amazon Music tem música. Você fez 3 gols, pede uma música aí pro Amazon Music. Ó, eu não vou saber cantar ela, mas é um pedido, muita fé do Vinícius. É um parceiro meu aí que lançou essa música, então eu quero dar essa força pra ele. Amazon Music vai te mandar essa música. Valeu? Obrigado, ó. Chama o Coronado pra mim ali, vai, chama ele. Igor! Bebel! Já faz a primeira pergunta pra ele, vai. Pô, cara, a gente até brincou na hora que a gente tava entrando no campo. Eu sempre faço a minha oração, e na hora que eu tava entrando no campo pra fazer o aquecimento, ele passou do meu lado. Aí eu comecei a orar em voz alta, dedicando a oração pra ele, que ele possa entrar, possa me dar uma assistência, ou que ele possa marcar um gol. E graças a Deus ele pôde entrar, fazer o gol. E a gente tava brincando vindo pra cá agora, que ele falou que toda vez que a gente entrar em campo, ele vai entrar do meu lado agora. Deu certo. Pô, minha oração tá em dia, mas a fé dele acho que tá maior. Eu também faço a minha oração, mas tá do lado dele aí, como ele falou. Ele pôde me abençoar aí com as palavras dele. Enfim, estamos trabalhando. E esse menino aqui luta muito, a gente já sabe por tudo que ele passou e ele merece tudo que ele fez hoje. Isso mostra a qualidade dele e a gente espera de poder desfrutar cada vez mais. Teu gol foi mais bonito do que os 3 dele? Fácil. Mas estou aprendendo com ele, isso é característica dele. Enfim, mas independente de como vier os gols, o importante é ele estar sempre marcando. Eu quero ajudar o time cada vez mais, quero estar mais presente e a gente dando vitória pro clube, é o mais importante. Eu não pergunto onde ele nasceu. Onde você nasceu? O Galvão tá perguntando onde você nasceu. Eu sou de Londrina. Ele sabe. Eu sei. Então, eu sou de Londrina, saí muito cedo, saí com 12 anos, mas é minha casa, minha terrinha. Conterrâneo do Galvão, hein? Não, eu não. Conterrâneo da Desirê, da minha mulher. Da Desirê, da mulher do Galvão, mas família Galvão. Isso aí, isso que importa. 50% da cidade é dele, as outras 50% da mulher do Galvão. Tá bom. Valeu, gente. Que show do Yuri, rapaziada. Na coletiva, Dorival Júnior falou sobre essa vitória, sobre a torcida do Timão, sobre as polêmicas de arbitragem e tudo mais. Se liga no que ele disse. Eu acho que é emocionante, antes de tudo, né? Você poder viver uma partida como essa. Até porque nós tomamos a virada no momento que nós estávamos muito bem postados em campo, equilibrados, não estávamos sofrendo. Marcávamos uma equipe que joga de uma forma muito interessante já há algum tempo, e de repente um desequilíbrio ali de 5, 7 minutos acaba nos tirando, né, os 35 que havíamos realizado aí com muito equilíbrio, uma equipe
segura em campo, uma equipe trabalhando bola com paciência, muito bem postada, tendo volume de jogo. E voltamos para o segundo tempo. Para mim, o principal ponto foi justamente mantermos a organização da equipe. E com essa organização, mesmo que com um atacante a mais, buscando pressionar a todo instante, retomando bolas, criando muitas oportunidades, nós fizemos o resultado praticamente nos minutos finais. Então, eu acho que valeu pela insistência, pela dedicação, pela garra de uma equipe que não abaixou a cabeça, não esmoreceu, não se desequilibrou ao longo dos 90 minutos e mereceu um resultado muito importante. Dorival aqui mesmo, Emanuel Araújo, Globo Esporte. Eu vou perguntar fora da tática e sim da pessoa física, de alguém que já veio aqui 12 vezes na Arena e pela primeira vez vem como um técnico do Corinthians. Então, eu queria que você contasse essa nova história que você está criando, desde aquela saída do túnel ali até o apito final, enfim, o que passou na sua cabeça, quais foram as sensações, emoções desse momento, dessa estreia em casa? Eu acho que só mesmo quem está vivendo aqui dentro pode mensurar tudo que representa. Sempre foi muito difícil jogar aqui. Eu nunca escondi isso. E vim com várias equipes e sempre jogos trabalhosos e muito complicados. Mas hoje você ter esse torcedor ao seu lado você viver tudo aquilo que eu enfrentei e que para mim foi marcante na minha carreira, porque tivemos alguns resultados muito importantes aqui dentro, mas sempre construídos com muito trabalho, com muita dedicação, justamente porque nós jogávamos não só contra uma equipe, a equipe do Corinthians, mas acima de tudo contra o seu torcedor, que faz a diferença em qualquer canto do Brasil. Eu acho que para mim é uma satisfação e eu espero viver momentos importantes aqui dentro. Dorival, aqui à sua direita, Luiz Fabiani da Rádio Bandeirantes. Agora entrando na ordem tática do jogo, uma das alterações que você fez na formação que chamou a atenção, na escalação da equipe, foi que diante da ausência do Angileri, você optou pelo Hugo na lateral esquerda. Olhando os trabalhos recentes, sobretudo do Ramon Dias, isso é uma quebra de hierarquia em relação ao que vinha sendo utilizado. Nas ausências do Angileri, o Bidu era o escolhido. O que justificou essa entrada do Hugo de início de jogo e também o que motivou a saída dele no intervalo? Obrigado. Característica. Nós queríamos um jogador um pouco mais fixo, sendo teoricamente um terceiro homem de marcação. E as características do Hugo batiam muito com isso. Fez 2 treinos ali muito bons, nos passou uma confiança importante e nós ainda conhecemos muito pouco de cada atleta. Mas eu acho que foi uma escolha para um momento necessário da partida. O que eu quero é que não desacreditemos desse garoto, que ele continue trabalhando, vai voltar a ter uma oportunidade, podem ter certeza disso, até porque eu quero contar com todos aqueles que estão no grupo e eu faço questão que todos estejam em totais condições brigando pelas suas posições. Dorival, boa noite. Aqui à sua direita também, um pouquinho atrás, Marco Belo, Rádio Transamérica. Com 2 gols anulados, é normal do ser humano dar uma desanimada, dar uma paralisada, e às vezes acontece com os times de futebol, até com 1 gol apenas, e o Corinthians continua atacando. Isso demonstra um bom lado psicológico dos atletas. Eu queria saber o que tem do treinador nisso, da motivação que vem de fora, ou isso vem dos próprios jogadores da equipe. Obrigado. Eu acho que tem um pouco de cada coisa. Primeiro é você acreditar naquilo que está sendo desenvolvido, realizado. Quando eu aqui cheguei, eu falei para eles que, independente do que acontecesse dentro de uma partida, nós não poderíamos perder o principal, a organização de uma equipe. Quando você perde uma organização, você acaba comprometendo seu resultado, quer seja ele positivo naquele momento ou não. Nós tivemos 7, 8 minutos de um desequilíbrio, o que quase nos tira aí o brilhantismo do trabalho que vinha sendo realizado. Eu acho que a equipe teve paciência, continuou postada em campo, continuou trabalhando
com os movimentos que foram executados. O primeiro gol foi uma jogada muito bonita, típica daquilo que nós pedimos. Nós pontuamos algumas coisas a eles, essas jogadas foram repetidas à exaustão, e nós conseguimos aí mais 2 gols justamente em jogadas da mesma forma, pontuadas, mostradas e treinadas nesse pouco tempo que nós tivemos. Eu acho que eles perceberam a força que tem sempre, não se desequilibraram, se fortaleceram como grupo, como equipe. Eu acho que foi um resultado importante para esse momento. Eu espero que mantenhamos os pés no chão e busquemos aí melhores resultados à frente. Dorival, boa noite, aqui do seu lado direito. A gente sabe, acompanhando o seu trabalho, que você gosta de definir uma equipe base e fazer poucas trocas em um time titular. Você está chegando agora, começando o seu trabalho, conhecendo um pouco mais o elenco, alguns jogadores com nível físico um pouco diferentes, como o Angileri ficou fora hoje. Você acredita que até essa pausa para o Mundial você vai conseguir estabelecer uma equipe base, ou pelo menos um setor que você já tem um pouco mais de noção, ou na volta, após o Mundial, os jogadores já vão estar mais ou menos todos ali no mesmo nível para você? Eu quero tentar explicar uma coisa que já vem acontecendo há anos no futebol brasileiro. É muito difícil você manter regularidade, você manter a mesma postura jogando a cada 2 dias e meio. E é isso que tem acontecido com todos nós. Não só a equipe do Corinthians. Todas as equipes do futebol brasileiro vêm tendo esse tipo de problema. Ou você expõe o jogador a uma possível lesão, repetindo a todo momento. O que nós estamos tentando não é preservar, não é só colocar em campo a equipe que esteja fisicamente em condições. Nós fizemos o jogo na quinta-feira, na quarta-feira, viajamos a madrugada toda, chegamos aqui em São Paulo entre 5h30 e 6 horas, permanecemos no centro de treinamento, treinamos, fizeram um recall e liberamos na sequência. Com apenas 2 dias e meio nós estaríamos em campo de novo. Não teríamos como colocar aqueles que atuaram. Até colocaríamos, correríamos um risco muito grande. Fatalmente, num segundo momento da partida, nós já teríamos muitas dificuldades. Então, daqui para frente, nós vamos ter que fazer isso com frequência. Comprometendo talvez uma formação inicial, mas são jogadores muitos com um nível que se aproximam. É evidente que em algumas funções não temos ainda jogadores que talvez estejam na mesma condição, mas nós estamos buscando, deixando todos eles cientes daquilo que nós estamos aplicando, mostrando, treinando, trabalhando, e mesmo com todas as alterações o time manteve a postura, manteve o equilíbrio, a organização, e conseguimos um ótimo resultado. Então eu acho que esse é o caminho que nós queremos. Por isso que habitualmente aí faremos alterações. Dorival aqui, Rafael Esgrilles, Energia 97. É claro que tem um jogador, me permitem falar isso de forma isolada, o Memphis Depay é um jogador com muita qualidade, então recai a atenção do adversário e também da torcida. Você enxerga o Memphis como aquele segundo jogador ali de beirada, mais um pouco à frente, ele já jogou muito, regressando um pouco mais na ausência do Garro, até armando as jogadas. Onde você enxerga o Memphis Depay nesse time do Corinthians, e esse foi o primeiro jogo que você teve no comando com ele? Eu falei para ele pelo pouco que eu vi até agora, e naturalmente pelas partidas que assisti. Para mim, quanto mais próximo, quanto mais perto ele esteja da grande área adversária, para mim essa é a função, essa é a posição dele, independente dele entrar como meia, como um segundo ou um primeiro atacante. Ele tem que estar ali dentro, próximo. Ele tem que flutuar como ele faz, justamente fugindo das marcações e buscando, ora, as costas dos volantes, ou a tal de entrelinhas, né, que todo mundo fala. Para mim essa é a função natural dele. Quanto mais aproximação ele tenha, quanto mais perto nós estejamos, e jogadores que participem de combinações, nós teremos o melhor dele com certeza. Ele ainda não atingiu tudo aquilo que ele possa fazer, não.
eu tenho uma convicção grande que o Memphis possa evoluir ainda muito em razão da capacidade que ele possui. Dorival, aqui no fundo, por favor. Rodrigo Vessoni, tudo bem? Uma curiosidade e uma pergunta. Curiosidade, o que você achou dos 2 gols? Vai exigir muito e nós teremos aí que estarmos muito bem e totalmente recuperados para um grande jogo. Desculpe a primeira pergunta. É difícil falar alguma coisa. Ali é muita interpretação. Só não sei se de uma maneira correta o VAR teria que intervir naquele instante. Apenas isso. Só essa dúvida que eu tenho. Dorival, boa noite. Aqui à sua esquerda. Boa noite, Thiago Braga do Lance. O senhor teve uma semana aí praticamente ótima, 2 vitórias em 2 jogos, boas estreias. Mas o senhor pode experimentar hoje um problema que o Corinthians tem sofrido o ano inteiro, que é tomar muitos gols. É um dos times que mais toma gols no Brasil no ano, entre os times da Série A. Queria saber do senhor como o senhor pretende consertar essa parte defensiva e se consertar a parte defensiva passa por trocar peças ou por algum encaixe tático, volantes, alguma outra coisa nesse sentido. Eu acredito que sempre seja um desequilíbrio que provoque uma situação como essa. Num segundo momento, a observação aí sim individual de cada atleta, mas o principal é trabalharmos um pouco mais de comportamentos que minimizem esse tipo de situação. Volto a falar que foi no melhor momento da nossa equipe que acabamos sofrendo um desequilíbrio em 5, 7 minutos. No mais, a equipe teve volume, se comportou, teve paciência, trocou bola de lados, criou por um pelo outro, por dentro. Tivemos jogadas trabalhadas com bolas alçadas, justamente onde precisaríamos, e atacamos espaços importantes, o que nos deu a possibilidade de 2 gols, inclusive. Então tudo isso aí é questão de tempo. Não adianta que nós só jogamos, a recuperação ela é curta e a preparação ainda menor. Não é simples não. Dorival aqui, boa noite, Vinícius Lúcio do Timão. O zagueiro Vitão do Internacional, na saída do gramado, deu uma declaração para a detentora, a Amazon Prime, dizendo que o Corinthians jogou com 12, dizendo que o juiz apitou a favor do Corinthians, querendo dizer que o Inter foi prejudicado em 2 lances na expulsão e num possível pênalti que seria a favor da equipe colorada. Como que você analisa essa declaração do jogador do Internacional? É difícil falar alguma coisa. Caso você queira até fazer uma outra pergunta, mas falar aquilo que um atleta tenha colocado na imprensa, eu prefiro não questionar, não respeito a opinião dele, entendo, mas eu acho que o Corinthians fez por merecer o resultado. Nós não podemos tirar o crédito da vitória que nós tivemos, procurando jogar futebol, respeitando todas as situações, respeitando nossos adversários. Nós jogamos e merecemos aquilo que nós buscamos. Júnior, Alex Dinarte, da Rádio Coringão. Eu queria que você falasse da questão coletiva do teu time, né? Hoje ficou difícil escolher o melhor jogador em campo porque todo mundo se destacou, né? Então, eu queria que você falasse para o treinador o quão benéfico é isso, né? Para o elenco em geral e para o teu trabalho que está apenas começando. É aquilo que eu falei, eu acho que nós preparamos a equipe para que exista uma entrega, que não abaixe em momento nenhum o ritmo, abaixem a guarda, estejamos sempre preparados, focados. Por isso que a recuperação de uma partida para outra ela é fundamental. Eu acho que nós tivemos um exemplo muito claro daquilo que aconteceu a semana passada no Maracanã e a postura que nós tivemos nesses 2 jogos. Jogos de entrega, jogos onde a dedicação foi muito grande, e quando você não se desorganiza, você acaba tendo volume, criando volume, gerando volume em cima do adversário, obrigando naturalmente e provocando situações importantes de ataque.
Eu acho que isso daí foi o que de mais positivo aconteceu, uma equipe que acreditou a todo momento, que não se desorganizando, criou consideravelmente, tivemos aí 22 oportunidades, não é para qualquer equipe isso, é um número expressivo frente a uma equipe que é muito bem organizada, muito bem treinada e trabalhada. Dorival, boa noite, aqui à sua direita, Henrique Vilhote da Rádio Crack Neto, aqui. Dorival, muitos falaram já do Memphis, do Anrileri, de outros jogadores do Corinthians que atuaram, que não atuaram hoje, mas queria falar de um nome que você falou nas outras coletivas, Igor Coronado. A importância dele ter entrado bem num jogo intenso como esse, ter conseguido marcar aquele gol, o quanto isso pode ser benéfico para você ganhar mais uma peça dentro do seu trabalho? Benéfico para todos nós, benéfico para o Corinthians, benéfico a ele, que está trabalhando, se dedicando. Eu apenas pontuei a ele, que eu quero ver assim o Coronado que eu já vi em outros momentos, ainda mais ativo, participando, se expondo muito mais, porque ele tem potencial para isso. Agora é uma questão de tempo, de acreditarmos e que ele realmente encontre o melhor caminho para que todos nós possamos observar tudo aquilo que ele possa nos entregar. Fala, Dorival, tudo bem? Eu queria insistir na questão aqui da sua estreia na Neoquímica, o ambiente, você já falou um pouquinho em algumas respostas, mas foi do jeitinho que o corintiano gosta, sofrido, suado, a virada da virada, e poderia ter sido melhor a tua estreia aqui, do jeito que foi, com esse enredo maluco que foi o jogo, com o estádio lotado. Eu acho que, acima de tudo, mereceu o resultado, independente da forma como ele aconteceu. Desde o primeiro minuto, o Corinthians jogou com regularidade, com imposição, respeitando o seu adversário. De que maneira? Marcando muito, se dedicando, se entregando em marcação, independente da função que eu estivesse em campo. Nosso ataque ajudou a marcar, nosso meio-campo esteve próximo, nós não tivemos compartimentos espaçados, nós tivemos uma equipe muito bem equilibrada, uma equipe que se aproximou. Quando isso acontece, você aumenta a sua possibilidade de vitória e diminui a sua condição de derrota. Eu acho que a equipe percebeu isso já desde os treinamentos, nos mostraram coisas muito positivas. A partida lá de Novo Horizonte não é simples. Há quanto tempo o Novo Horizontino não era derrotado dentro do seu campo? Se não me falha a memória, acho que há algum tempo nós não ganhávamos do Internacional também, não tenho certeza, é isso. Então, assim, é a disposição dos atletas. Existe naturalmente uma preparação, uma organização, uma orientação, mas se em campo você não colocar determinação e atitude, não existe resultado que aconteça. E nós enfrentamos uma equipe muito bem organizada, mas fizemos por merecer desde o primeiro momento. Chorado ou não, o importante é que o resultado aconteceu e eu espero que outros mais aconteçam dessa forma. Se for assim, ótimo. Sendo de uma maneira mais tranquila, será ainda melhor, mas o que eu quero é ver essa equipe se entregando como aconteceu, ou melhor, aconteceram nessas duas últimas apresentações. Boa noite, Dorival, Amanda Alves da Web Rádio Gol de Placa. Bom, são apenas 2 jogos no comando técnico do Corinthians, mas como você analisa o desempenho do sistema defensivo do Corinthians? Eu acho que aos poucos está sendo organizado, não existe só responsabilidade da última linha, a nossa marcação se inicia com os nossos atacantes e finaliza assim, em cima dos 4 últimos homens. Nós precisamos de um pouco mais de repetição, de trabalhos, acima de tudo, de respeitarmos alguns comportamentos importantes, mas eu volto a frisar que foram dois gols assim, com um belo trabalho de infiltração pelo lado do campo e o toque para trás, e o primeiro gol, uma jogada que estava nos nossos pés. Aliás, as duas jogadas, as bolas estavam nos nossos pés, e a nossa iniciação acabou comprometendo o resultado. Então, assim, tomamos muitos gols, viemos tomando ao longo dos últimos jogos, talvez, mas precisamos trabalhar bastante para que possamos diminuir essa margem, melhorarmos
consideravelmente e encontrarmos um caminho onde possamos jogar de uma maneira mais segura, com a participação de todos os atletas, não apenas o sistema defensivo em especial. Boa noite, Dorival. Victor Franqueira, do Dimensão Esportiva. Eu ainda vou batendo na tecla do sistema defensivo. Eu queria que você falasse da importância que os zagueiros tiveram hoje desde a saída de bola do time do Corinthians. O primeiro gol, por exemplo, sai de uma jogada que começa desde o campo de defesa. Nesse sentido, qual a importância dos zagueiros manterem essa consistência na saída de bola para a construção do ataque do Corinthians fluir melhor? Obrigado. Eu acho que diferente de outros momentos, o futebol ele passa por essa situação. A iniciação ela se dá de uma maneira um pouco diferente daquilo que acontecia, né? São os zagueiros quem possuem a iniciação. E uma iniciação bem feita, ela acaba gerando uma possibilidade real. É você ter uma iniciação por um lado, fazer a inversão do lado oposto para poder ter o corredor em condições de poder atacar o último terço do campo. Eu acho que isso daí tem que ser estimulado, logicamente sem que se corra tantos riscos, mas estimulado para que a repetição faça com que nós possamos fazer a cada momento com um pouco mais de segurança. Os jogadores têm que acreditarem que possam realizar. Eu acho que isso foi um fato importante. É uma confiança que está começando a acontecer e eu espero que continuemos aí para que possamos ter, se Deus quiser, um crescimento a partir do próximo momento da equipe. Obrigado, Dorival. Boa noite a todos. Baita partida do Timão, rapaziada, e vou falar pra vocês, ficou barato pra eles, podíamos ainda ter metido um placar ainda mais elástico. O Corinthians fez o que quis no campo do Inter, chegou várias vezes no gol do Inter, com certa facilidade. Deixe o seu comentário sobre o jogo aqui embaixo, sobre o trabalho do Dorival e até o próximo vídeo.